pessoal, tudo bem com vocês? Letícia Sanches da Interestágios. Hoje eu resolvi trazer um assunto que muitas pessoas perguntam, mas esperam respostas diferentes. Tem muito conteúdo na internet falando sobre isso, mas eu acho que, na minha opinião, são respostas um pouco rasas. Porque para você aprender a fazer como, você primeiro precisa pensar da maneira certa. Como você passar em uma entrevista de emprego, primeiro você precisa ter a mentalidade certa, pensar do jeito correto. E aí depois as outras dicas aí ficam mais fáceis para você seguir se você pensa da maneira certa. Entenda que tudo isso que eu vou falar hoje não é para você aprender a como enganar o selecionador. Essas dicas servem só para você começar a ter consciência sobre isso e incorporar essas características, esses tipos de pensamentos no seu ser. Não é para você sair aí enganando o selecionador. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Mudando a sua mentalidade, ou seja, a maneira como você pensa, e mudando a forma como você enxerga as situações, as pessoas e as coisas, você vai estar muito mais à frente e muito mais perto de ser aprovado em uma entrevista. Com essas 6 dicas que eu vou trazer hoje, você vai sair muito mais na frente. Bora pro vídeo! Vamos para a primeira dica. Seu currículo não diz quem você é. Muitas pessoas ficam preocupadas em como fazer o melhor currículo, como chamar a atenção dos recrutadores pelo currículo, mas não adianta nada você ter um currículo lindo, maravilhoso e chegar lá na entrevista e ser uma porta. Não adianta nada você ir lá, chegar e não falar quem você é e já trazendo a nossa segunda dica, não adianta nada você estar lá, conseguir a atenção do recrutador pelo seu currículo e não saber vender o seu peixe. Não adianta nada você só ter um bom currículo. Ele não diz quem você é. Segunda dica, é a hora de você vender o seu peixe. Mas antes de eu continuar falando sobre essa segunda dica, eu já quero pedir para você se inscrever no nosso canal, ativa o sininho, curte, compartilha, que você vai adorar tudo que vai acontecer aqui. Você entendeu? Pô, vamos junto, bora nessa, ajuda nós, curte aí. Segunda dica, esse é o momento que você deve vender o seu peixe. Se vender, o que isso significa? A entrevista, na hora que você está na frente do recrutador, é o momento de você se vender, mostrar o porquê que você está lá e o porquê você merece aquela vaga, o porquê você merece ser aprovado. Então, é sim o momento de você olhar para você e não ter vergonha de falar quem você é, de mostrar e dizer as suas habilidades e as suas qualificações, porque senão, se você não passa essa credibilidade e não mostra pro recrutador ou pro selecionador as suas habilidades e o que você tem de bom para aquela vaga, ele não vai enxergar, não acha que ele vai enxergar por ele mesmo que você é a pessoa certa. Você tem que mostrar isso. Então você ter esse tipo de ideia e saber que essa é uma responsabilidade sua e não do recrutador, já vai te colocar anos-luz na frente de um monte de gente. A terceira dica é: foque no que você pode agregar para a empresa. Nessa hora que você está na frente do selecionador, não é hora de você ficar falando de você, porque muitas vezes vem aquela famosa pergunta: E por que eu devo contratar você? E aí muitas pessoas respondem errado, mas respondem. Ah, porque eu preciso muito desse emprego e eu tô passando necessidade em casa e meu pai, minha mãe, meu vizinho, meu marido tá desempregado e eu preciso muito, então por isso eu vou me esforçar muito. Resposta errada. Você tem que mostrar o porquê você tá lá e o que você vai agregar na empresa. Todo mundo está interessado nos seus próprios interesses. Então você, para conseguir fazer com que o selecionador enxergue o que você pode agregar, você tem que mostrar isso para ele. Qual o benefício que ele vai ter se ele te contratar? Não seja interessado, seja interessante. Pergunta sobre os desafios que eles estão passando, o que você pode ajudar. E assim eles falando o problema que eles estão passando, o que eles precisam, o que eles esperam da pessoa que vai sentar naquela cadeira, que vai conseguir aquela vaga, você já pode falar sobre o que você pode agregar em relação àquilo que ele já está falando. Entendeu? É tão simples assim. Então já vai com a mentalidade de que você tem que falar sobre o que você pode agregar na empresa, não sobre o que você está precisando e de que você... Isso daí mata tudo que você precisa, porque no momento que você não precisar mais, você vai embora? Vai abandonar o barco? Então não é a resposta ideal, tá? Quarta dica, extremamente importante. Você nunca mais pode esquecer disso. A quarta dica é: pensa, fala
e haja com energia. Não adianta nada você pegar, tá lá na frente do recrutador e você começar a falar com toda a energia do mundo. Porque solucionadores, pessoas que resolvem problemas, têm energia. Se você tá lá, já tá mostrando que tá com pouca vontade, porque isso mostra falta de vontade, tá com pouca vontade já de estar na entrevista. No momento que você tem que convencer o cara de que você é a pessoa certa, imagina pra realizar o trabalho. Depois que já chega lá no dia a dia, você já tá cansado de fazer aquele trabalho. Aí a casa vai cair. Então você tem que mostrar que você pensa. Primeiro você tem que pensar com energia. E aí depois você mostra com a fala e com os seus gestos. Mostra gesto, traz vida para aquele momento. Se você só simplesmente fica sentado assim, com a mãozinha na perna, olhando para o alto, sem energia, com o ombro para baixo, acabou as suas chances. Mostre energia. Você tá lá pra pegar aquela vaga pra você. E aí ele já vai te olhar com outros olhos, porque ele vai ver que você tem energia pra solucionar os problemas. Vamos pra quinta dica. A diferença do esforço e do valor. Você tem que ter na sua cabeça qual é a diferença de esforço e valor. O esforço não adianta nada. Eu fiz isso, fiz aquilo, fiz esse curso, fiz o outro curso. Mas o que de fato de resultado você pode trazer? O que ele quer saber é o seu resultado. E não só o que você fez. É importante sim você mostrar que você estudou, que você tem algum tipo de conhecimento, mas não é só isso. É o que você pode trazer de resultado com aquele conhecimento e com aquele esforço que você já teve. Só esforço não paga conta. O que paga a conta é resultado. É assim que eles enxergam. Então, só para exemplificar essa diferença de esforço e valor, não adianta nada você pegar e trabalhar lá 4 horas e fazer hora extra, mas não dá resultado. E aí outra pessoa chega, faz em 30 minutos e dá resultado. Então, o esforço não fez diferença. O que importa é o resultado. E a sexta e última dica maravilhosa é: veja o selecionador como uma pessoa normal. Ele não é nenhum alienígena, nem o exterminador do futuro pra você ficar morrendo de medo e com tanta ansiedade. É normal você sentar na frente de alguém que você sabe que você tá sendo avaliado. É natural. O ser humano vai se sentir nervoso e vai ficar ansioso, mas isso pode atrapalhar e acabar com as suas chances. Por quê? Se você fica nervoso e ansioso, você não consegue mostrar o seu valor. Você vai esquecer de vender o seu peixe, porque você só vai ficar pensando que você tá nervoso, balançando a perna, balançando o braço e acabou as suas chances. Então, uma ideia que você tem que ter na cabeça é que o selecionador é uma pessoa normal, assim como você, que tem medo, que erra, que já errou. Ele só talvez esteja em uma posição onde ele é o que vai te aprovar ou não. Mas o não você já tem. Então vai lá para ganhar o seu sim. Se você só fizer isso, você vai perceber que as suas entrevistas foram para outro nível. O selecionador vai te ver de uma maneira muito mais positiva. Testa para você ver. E aí depois você me fala aí nos comentários. Eu já falei pra vocês se inscreverem no canal? Eu já falei, mas vou falar de novo. Então se inscreve no canal, ativa o sininho, curte, compartilha, assim vocês incentivam para que a gente continue trazendo conteúdo pra vocês. E também você compartilhando, você traz essa outra mentalidade, pensar de uma maneira diferente para as pessoas que você gosta. Então curte, compartilha e comenta. Aproveita e já deixa aqui nos comentários qual o seu maior medo no momento das entrevistas. E aí assim a gente vai trazendo conteúdo para ajudar vocês nesse momento aí que muita gente estremece na base. Que coisa de tiozão, né? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!